Bem, então vamos para a secreção exócrina pancreática. Antes de iniciarmos, vamos falar desse órgão, né, que é o pâncreas. Trata-se de uma glândula exócrina e endócrina localizada sob o estômago. A porção exócrina é constituída por ductos e ácinos, glândulas acinosas compostas. As células pancreáticas acinares são responsáveis pela produção, armazenamento e secreção de enzimas digestivas. Já os ductos intercalares, eles vão produzir bicarbonato de sódio. Produzem diariamente cerca de 1.000 ml de secreção pancreática com um pH de 8. Composição da secreção exócrina pancreática. A secreção pancreática ela vai ter um componente proteico ou enzimático que apresenta, né, pequeno volume, é secretado pelas células acinares e é denominada de secreção primária ou acinar. Com relação ao componente aquoso, este é volumoso, cerca de 1 litro por dia, contém íons de bicarbonato secretado pelas células dos ductos extralobulares. Bem, esse fluxograma ele ilustra como é orquestrado a secreção pancreática, né, a partir das células acinares e como os ductos eles vão colaborar na secreção de bicarbonato de sódio e volume considerável de água. Então, quem vai ficar responsável por essa parte de síntese e excreção enzimática? As células acinares pancreáticas. Estas células elas vão secretar as enzimas, essas enzimas vão ser conduzidas nos ductos. Ao trafegar pelos ductos intercalares e intralobulares, a secreção pancreática, ela vai sofrer uma modificação, ela vai receber um volume considerável de água e também de bicarbonato de sódio. O conjunto de secreções, né, as enzimas mais o bicarbonato de sódio, são conduzidos para o ducto pancreático e lá na ampola hepatopancreática, essa secreção ela é lançada no duodeno. A presença de quimo nas porções superiores do intestino delgado determina a abundância da secreção pancreática. Então, tudo vai depender do quimo que está presente na região duodenal, ok? O tipo de alimento também vai determinar, até certo ponto, as características do suco pancreático. Então, se eu fizer a ingesta de um alimento muito gorduroso, então, consequentemente, eu vou ter uma secreção pancreática rica em enzimas lipolíticas. E assim se estende para os demais nutrientes. Se eu tiver uma alimentação mista, então eu vou ter aí uma secreção que vai justamente permitir o desdobramento desses nutrientes. Enzimas digestivas pancreáticas. Então, nós vamos ter aquelas que vão ser responsáveis pela digestão dos carboidratos. Aí nós temos a amilase pancreática, que vai hidrolisar amidos, glicogênio e outros carboidratos, a disacarídeos e alguns trissacarídeos. As enzimas que estão responsáveis pela digestão das proteínas são a tripsina, é a mais abundante e hidrolisa peptídeos, sem levar à formação de aminoácidos. Quimiotripsina hidrolisa peptídeos sem levar à formação de aminoácidos. Carboxpolipeptidase cliva alguns peptídeos a aminoácidos. A elastase vai clivar a elastina. Com relação à digestão das gorduras, nós contamos com a lipase pancreática, que vai hidrolisar gorduras neutras, ácidos graxos e monoglicerídeos. Colesterol esterase hidrolisa ésteres de colesterol. Fosfolipase cliva os ácidos graxos dos fosfolipídios. Com relação à digestão dos ácidos nucleicos, nucleases, nós vamos contar com a desoxirribonuclease e com a ribonuclease. A desoxirribonuclease vai desdobrar o ácido desoxirribonucleico e a ribonuclease o ácido ribonucleico. Existem outras proteínas que não são de natureza enzimática. São a procolipase, os inibidores de tripsina e o peptídeo monitor.
Formas enzimáticas inativas sintetizadas pelas células pancreáticas acinares são as seguintes: tripsinogênio, quimiotripsinogênio, procarboxpolipeptidase e a proelastase. Então, essas formas são encontradas na secreção pancreática. Estas proenzimas são ativadas após serem secretadas no trato intestinal por ação enzimática. A enteroquinase é a enzima responsável pela ativação da tripsina. Ela vai converter o tripsinogênio em tripsina. Ela é secretada pela mucosa intestinal. Uma vez ativada a tripsina, esta tem poder catalítico e vai promover a ativação da quimiotripsina, do quimiotripsinogênio em quimiotripsina, procarboxpolipeptidase em carboxpolipeptidase e proelastase em elastase. Assim, a tripsina ativa a própria tripsina formada e o quimiotripsinogênio e a carboxpolipeptidase. Substância inibidora de tripsina. É produzida e secretada pelas células pancreáticas acinares, inativa a tripsina e, consequentemente, outras enzimas proteolíticas ainda no citoplasma das células acinares dos ductos pancreáticos. A substância inibidora de tripsina ela tem uma função protetiva, evitando que o tripsinogênio seja ativado na sua forma de tripsina e, consequentemente, provoque a digestão do pâncreas. As pré-enzimas podem ser ativadas e digerir áreas do pâncreas. Secreção de íons de bicarbonato. Secreção de solução de bicarbonato de sódio e água pelas células epiteliais dos ductos intercalares. Bem, então aqui nós temos as células dos ductos, aqui nós temos um vaso sanguíneo. Percebam que ocorre a secreção de sódio, bem como de bicarbonato, de íons de bicarbonato. Esses íons de bicarbonato, eles resultam daquela reaçãozinha química onde eu tenho a participação do dióxido de carbono, que se associa à água através da enzima anidrase carbônica, formando o ácido carbônico, que se dissocia em íons de hidrogênio e íons de bicarbonato. Aqui está a origem do bicarbonato. Os íons de hidrogênio, eles vão ser transferidos para a circulação através de uma proteína existente na membrana celular das células ductais. São proteínas transportadoras e percebam que esse processo ocorre com o sódio em contratransporte, ok? Então, transporte ativo aqui por contratransporte. O dióxido de carbono, ele entra na célula através da membrana celular ou é produto do metabolismo celular e a água acompanha o fluxo aí iônico. Regulação da secreção pancreática. Então, estímulos básicos que causam a secreção pancreática. Então, nós vamos contar com a acetilcolina, ela vai provocar a secreção pancreática. Ela é liberada pelos terminais nervosos do nervo vago e por nervos colinérgicos para o sistema nervoso entérico. A colicistocinina ela é secretada pela mucosa do duodenal e jejunal quando o quimo entra no intestino delgado. Da mesma forma, também acontece com a secretina. Ela é secretada pela mucosa do duodenal e jejunal quando o quimo ácido entra no intestino delgado. No caso da colicistocinina, o que vai promover a sua liberação é justamente a presença de alimentos gordurosos, ok? Quando todos os diferentes estímulos da secreção pancreática agem ao mesmo tempo, a secreção total é bem maior. É o que a gente chama de efeitos multiplicados ou potencializados. Então, a acetilcolina, a colicistocinina e a secretina, quando estão conjuntamente atuando, os efeitos vão ser potencializados, né? Os efeitos da secreção. Fases da secreção pancreática. Então, nós vamos ter a fase cefálica,
onde sinais do cérebro causam liberação de acetilcolina pelos terminais do nervo vago no pâncreas. Enzimas vão ser secretadas pelos ácidos pancreáticos, 20% da secreção total de enzimas pancreáticas. Pouca secreção pancreática flui dos ductos pancreáticos para o duodeno. Na gástrica, a estimulação nervosa da secreção enzimática progride. Outras 5 ou 10% de secreção total de enzima pancreática são secretadas. Somente pequena quantidade de secreção pancreática chega ao duodeno. A mais importante é a fase intestinal. Com a entrada do quimo no intestino delgado, a secreção pancreática fica abundante, basicamente em resposta ao hormônio secretina. A acetilcolina e colicistocinina vão estimular as células pancreáticas acinares a produzir enzimas pancreáticas, mas com baixa quantidade de água e eletrólitos. Já a secretina, ela vai estimular as células epiteliais dos ductos intercalares a produzir grande volume de solução aquosa de bicarbonato de sódio. A atuação da secretina é um polipeptídeo que contém 27 aminoácidos, é produzida e liberada pelas células S presentes na mucosa do duodeno e jejuno, sob a forma de pré-secretina, é ativada e liberada pela mucosa duodenal e jejunal para o sangue em presença de quimoácido, pH menor que 4,5 a 5. O ácido clorídrico é o único constituinte potente do quimo que é capaz de promover a secreção de secretina por parte das células S. É responsável pela secreção de grande volume de líquido contendo íons de bicarbonato. E aí nós temos a concentração de 145 miliequivalentes por litro. Importância da atuação da secretina. Estabelecimento de pH apropriado, entre 7 a 8, para a ação das enzimas digestivas pancreáticas. Em ambiente ácido, essas enzimas elas são inativadas. Proteção da mucosa do intestino delgado contra a ação do suco pancreático ácido, neutralização do ácido clorídrico, através dessa reaçãozinha que acontece lá. Então, o ácido clorídrico se associa com o bicarbonato, formando cloreto de sódio e ácido carbônico. O ácido carbônico ele vai se dissociar, formando água e dióxido de carbono. Atuação da colicistocinina. É um polipeptídeo que contém 33 aminoácidos, é produzida e liberada pelas células I presentes na mucosa do duodeno e jejunum superior. Sua liberação é estimulada por proteoses e peptonas, que são produtos da digestão parcial de proteínas. E ácidos graxos de cadeia longa presentes no quimo, quando este entra no duodeno. Responde por 70 a 80% da secreção total das enzimas digestivas pancreáticas. Diferenças entre os efeitos estimuladores pancreáticos da secretina e colicistocinina. Então, na figura 10, nós temos a secreção de bicarbonato de sódio, água e enzimas, causada pela presença de soluções de ácido, gordura e peptonas no duodeno. Bem, o que podemos observar aqui nesse gráfico? Nós temos no eixo Y, intensidade de secreção pancreática, e no X nós temos ácido clorídrico, sabão e peptonas. Quando a gente diz sabão, vamos colocar aqui gordura. Então, percebam que temos aqui uma secreção considerável de água e bicarbonato do que de enzimas para essa condição. No caso de gorduras, a gente percebe uma intensidade de secreção quase igual, né, para a água e bicarbonato e enzimas. E se tratando de peptonas ou proteínas ou polipeptídeos, a gente já percebe uma inversão. A intensidade de secreção pancreática para enzimas é bem maior do que para água e bicarbonato. Secreção biliar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a bile. Ela é produzida e secretada pelo fígado, é armazenada na vesícula biliar. A sua secreção diária normalmente é entre 600 a 1000 ml.
Trata-se de uma solução isotônica em relação ao plasma sanguíneo e tem pH 7,8, um pH alcalino. As funções desempenhadas pela secreção biliar. Bem, por conter ácidos biliares, a bile ela ajuda a emulsificar as grandes partículas de gordura em partículas diminutas, cujas superfícies são atacadas pelas lipases pancreáticas. E também auxilia na absorção de produtos finais da digestão das gorduras através da membrana mucosa intestinal, por meio da formação de micelas mistas, certo? Então, essas micelas, elas chegam na proximidade dos enterócitos e aí os produtos da digestão lipídica podem, enfim, serem transportadas através da membrana luminal dos enterócitos. A outra função desempenhada pela bile é a seguinte: serve como meio de excreção de diversos produtos do sangue, como a bilirrubina e o excesso de colesterol. Anatomia fisiológica da secreção biliar. Primeira etapa. Consiste da atividade dos hepatócitos e dos canalículos, que são responsáveis pela secreção da bile inicial, ok? Os hepatócitos, eles vão ficar encarregados em secretar ácidos biliares, colesterol, fosfatidilcolina, bilirrubina conjugada e xenobióticos. Já os canalículos, eles vão estar responsáveis pela secreção de água, glicose, eletrólitos, glutationa, aminoácidos e ureia. Então, a bile de secreção inicial, ela é uma mistura tanto das secreções dos hepatócitos quanto das secreções dos canalículos. Segunda etapa, a bile de secreção inicial, ela vai ser transportada através dos ductos, né? Primeiro ela vai passar pelos canalículos biliares e como a gente viu, esses canalículos também vão colaborar na secreção inicial da bile. Em seguida, essa mistura de secreções são conduzidas para os ductos biliares terminais. Esses ductos biliares terminais, eles vão secretar de forma adicional uma solução aquosa de íons de bicarbonato pelas células epiteliais dos ductos. Então, aqui ocorre uma descarga de íons de bicarbonato. A segunda secreção aumenta a quantidade total da bile por até 100% ou mais, sendo estimulada pelo hormônio secretina. Então, uma vez ocorrido isso, a bile ela vai ser conduzida para o ducto hepático, ducto biliar comum, e no ducto biliar comum pode seguir dois caminhos. Ela pode ser conduzida para o duodeno ou então seguir para o ducto cístico, onde vai ser armazenada na vesícula biliar. Bem, aqui nós temos a anatomia funcional do sistema biliar, onde nós temos os principais ductos, né, que compõem esse sistema e as estruturas que também faz parte do sistema biliar. Então, nós temos a vesícula biliar, o ducto cístico, nós temos os ductos hepáticos direito e esquerdo, ducto hepático comum, ducto biliar comum, o esfíncter de Oddi e aqui o duodeno também participando desse sistema. Armazenamento e concentração da bile na vesícula biliar. Então, o volume máximo de bile armazenada é de 30 a 60 ml. Eletrólitos absorvidos pela mucosa vesicular biliar são água, sódio, cloreto e outros eletrólitos menores, constituintes concentrados, sais biliares, colesterol, lecitina e bilirrubina. Causa da absorção da vesícula biliar, o transporte ativo de sódio através do epitélio, seguido pela absorção secundária de cloreto, água e outros constituintes. A bile armazenada ela é concentrada por cerca de 5 vezes, porém pode atingir até 20 vezes. Composição da bile. A tabela 1 mostra justamente essa composição. Então, vejamos aqui. Nós temos a composição da bile hepática e da bile da vesícula biliar. Água, sais biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos graxos, lecitina, sódio, potássio, cálcio, cloreto e íons de bicarbonato. O que é que podemos observar aqui?
que a bile hepática, né, tem uma concentração normal. Quando a bile é armazenada na vesícula biliar, a gente percebe um aumento da concentração desses compostos, dessas substâncias orgânicas, como podemos observar ao lado, né? Onde temos as concentrações para os sais biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos graxos e lecitina. A água, como podemos ver, ela é absorvida, ela tem uma redução aqui. Também nós vamos perceber a absorção de sódio e de cloreto. Íons de bicarbonato também são absorvidos. No entanto, a gente observa uma concentração de cálcio e de potássio, ok? Então, esvaziamento da vesícula biliar. Ocorre quando os alimentos gordurosos chegam no duodeno, se dá por contrações rítmicas da parede da vesícula biliar com relaxamento simultâneo do esfíncter da ampola hepatopancreática, o esfíncter de Oddi. A colicistocinina ela estimula potentemente o esvaziamento da vesícula biliar. Sua liberação para o sangue é estimulada pela presença de alimento gorduroso no duodeno. Acetilcolina liberadas por fibras nervosas do nervo vago e sistema nervoso entérico estimula com menor intensidade o esvaziamento da vesícula biliar. E aqui nós temos na figura 12 a secreção hepática e esvaziamento da vesícula biliar. Bem, então como foi falado, a colicistocinina via corrente sanguínea vai causar a contração da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi. A bile armazenada e concentrada até 15 vezes na vesícula biliar. A secretina via corrente sanguínea estimula a secreção pelos ductos hepáticos, fazendo com que ocorra a liberação de íons de bicarbonato. Ácidos biliares via sangue estimula a secreção parenquimatosa, então a secreção da bile ela é contínua. A estimulação vagal causa contração fraca da vesícula biliar. Aqui é a ação da acetilcolina, como foi falado previamente. Formação dos sais biliares. Então, tudo começa com o colesterol. Esse colesterol ele vai ser convertido em ácido cólico e ácido quenodesoxicólico. Ele vai sofrer uma adição de glicina ou taurina, formando os ácidos biliares glico e tauro conjugados. A gente chama esse processo de inserção de glicina ou taurina de conjugação. Então, esses ácidos biliares, na presença de íons de sódio, vai formar justamente os sais biliares, que são secretados. São produzidos 6 gramas diariamente de sais biliares. Esses sais biliares, eles são componentes constituintes, como vimos, da bile. Na figura 13, nós temos as estruturas e os sítios de produção dos principais ácidos biliares primários da bile. Na parte inferior da figura, a conjugação do ácido cólico com a glicina ou a taurina. Então, aqui é o momento da conjugação, ok? Então, nós temos o colesterol sendo responsável pela formação de ácido cólico e ácido quenodesoxicólico. Ocorre a inserção de glicina e taurina nas moléculas de ambos e com isso nós temos a conjugação dos ácidos biliares. Funções dos sais biliares na digestão e absorção de gorduras. Então, tem ação detergente sobre as partículas de gordura dos alimentos, funciona como um detergente biológico, tendo função emulsificante, quebra as partículas de gordura, facilitando que as enzimas lipolíticas atuem sobre sua superfície e, consequentemente, permitindo o desdobramento das mesmas. Ajuda na absorção de ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol e outros lipídios pelo trato gastrointestinal, uma vez que vai permitir a formação de micelas semissolúveis no químico, que são as micelas mistas, que têm essa função de carrear os produtos da digestão lipídica até a intimidade do enterócito.
Na ausência de sais biliares, até 40% de gorduras ingeridas são perdidas nas fezes. É o que a gente conhece por esteatorreia. Circulação enterohepática dos sais biliares. Então, os sais biliares, eles são absorvidos, né, no intestino delgado, vão para a corrente sanguínea e, através da veia porta, eles retornam até o fígado. Com relação à absorção dos sais biliares no intestino delgado, essa absorção vai ocorrer por difusão na porção inicial do intestino delgado e por transporte ativo na região ilial, no ilho distal. Chegando lá no fígado, os sais biliares, por meio dos sinusóides hepáticos, são entregues aos hepatócitos. Cerca de 94% dos sais biliares são reaproveitados e secretados novamente na bile. E as pequenas quantidades de sais biliares perdidas são repostas por síntese pelos hepatócitos. A quantidade de bile secretada pelo fígado diariamente depende da disponibilidade de sais biliares na circulação enterohepática. E com relação a essa circulação enterohepática, cerca de 17 vezes os sais biliares passam por esse circuito antes de serem eliminados pelas fezes. Papel da secretina no controle da secreção biliar. Bem, a secretina ela tem forte efeito estimulador na secreção da bile e, como vimos, vai atuar nas células dos ductos, fazendo com que essas células excretem íons de bicarbonato e também sódio e um volume considerável de água. Sua secreção é estimulada pela presença do quimo ácido no duodeno, como a gente falou anteriormente, quando foi tratado da secreção pancreática. Atua nas células epiteliais dos canalículos e ductos biliares, promovendo a secreção aquosa rica de bicarbonato de sódio. Secreção hepática de colesterol. Então, os hepatócitos, eles são responsáveis pela síntese e excreção de bile. A bile contém colesterol. O excesso de colesterol no nosso organismo é eliminado e a forma de eliminação é através da secreção biliar. O colesterol do plasma sanguíneo, ou sintetizados pelas células, pelos hepatócitos, são assim conduzidos, né? A gente viu que alguns vão ser convertidos em sais biliares e outros não. Outros vão ser componentes mesmo da secreção biliar. E aí, bem, lá na bile vai ocorrer o quê? A formação de micelas ultramicroscópicas em solução coloidal, certo? Então, o colesterol, juntamente com a lecitina, tem a capacidade de formar essas micelas ultramicroscópicas, certo? Por isso que o colesterol não se precipita, né? Ele fica nessa solução coloidal, ok? Quando isso acontece, acaba colaborando com o desenvolvimento aí de litíase vesicular, ok? Na vesícula biliar, os sais biliares e a lecitina se concentram proporcionalmente ao colesterol. Secreções do intestino delgado. Vamos falar um pouco sobre as glândulas duodenais ou glândulas de Brunet, que estão presentes, como bem podemos observar aqui, nesse segmento, nesse trecho do intestino delgado, que é o duodeno, ok? Bem, são glândulas mucosas tubulares enoveladas e ramificadas. Estão localizadas na camada submucosa do duodeno, entre o piloro e a papila maior do duodeno, a papila de Vater. Então, aqui nós temos uma fotomicografia que mostra bem essas glândulas duodenais, ok? Secretam grande quantidade de muco alcalino, cerca de 200 ml, com pH de 8 a 8,9. Funções do muco secretado pela glândula duodenal, a glândula de Brunet. A primeira função é proteção da parede duodenal dos efeitos da acidez do suco gástrico. Então, forma
uma barreira física, essa camada de muco, impedindo justamente que o suco gástrico tenha contato com o seu epitélio de revestimento. A outra função é a neutralização do pH do quimo vindo do estômago. Essa neutralização vai ser promovida pelos íons de bicarbonato que estão presentes nesse muco. Como foi falado anteriormente, esse muco ele é alcalino e essa alcalinidade ela é decorrente da presença de íons de bicarbonato respostas para a secreção de muco pelas glândulas duodenais, ou glândulas de Brunet. Estas glândulas, elas são estimuladas e, consequentemente, é quando elas são estimuladas que ocorre a secreção de muco, através de 3 formas. A primeira é a estimulação táteis ou irritativos. Então, a presença de quimo, a presença de substâncias irritantes estimulam essas glândulas a secretar muco. Estimulação vagal, que causa maior secreção de muco. Hormônios gastrointestinais, especialmente a secretina. Então, nós temos aqui as 3 vias que são responsáveis pela estimulação das glândulas duodenais. Com relação à estimulação simpática, esta vai promover a inibição das glândulas duodenais. Criptas intestinais ou de Lieberkühn são depressões existentes na superfície do intestino delgado, são formadas por glândulas tubulares simples, sendo constituídas por células caliciformes, enterócitos e outros tipos celulares, estão localizadas entre os vilos intestinais e são responsáveis pela produção de 1,8 litro de secreções intestinais diárias com pH ligeiramente alcalino, pH aí variando de 7,5 a 8. Quais são as células que estão presentes aí nas criptas intestinais? Nós vamos encontrar as células caliciformes, que, como já foi falado, são responsáveis pela síntese e excreção de muco, rico em mucina. Então, essas células, elas secretam muco, cujo muco vai ter a função de lubrificar e proteger as superfícies. Também nós vamos contar com os enterócitos, que estão localizados nas criptas e que secretam uma grande quantidade de água e eletrólitos. E sobre a superfície dos vilos, esses enterócitos, eles têm a função de absorver água, eletrólitos e os produtos finais da digestão. Mecanismos de secreção de líquido aquoso. Bem, então nós temos aqui a secreção ativa de cloreto nas criptas e a secreção ativa de íons de bicarbonato. A secreção desses 2 íons geram diferença de potencial elétrico, fazendo com que ocorra o fluxo osmótico de água. Enzimas digestivas na secreção do intestino delgado. Bem, os enterócitos são células presentes nos vilos intestinais e que têm função absortiva. Além dessa função absortiva, essas células contêm na sua borda em escova enzimas hidrolíticas, certo? Que são proteínas transmembranas que vão ser responsáveis pelo processo final de digestão dos nutrientes. Assim sendo, essas células, além de ter a função de absorver os nutrientes da digestão, também vão ter atividade enzimática, porque contém diversas peptidases presentes na sua membrana celular, além de sacarase, maltase, isomaltase, lactase, lipase intestinal. As peptidases que vão atuar nos produtos proteicos, a sacarase, maltase, isomaltase e lactase nos produtos dos carboidratos e lipase intestinal nos produtos lipídicos. Com relação às células-tronco, estas vão estar situadas nas criptas intestinais e vão apresentar atividade mitótica, repondo as células que são perdidas, né, cujo ciclo de vida é bem curtinho aí no intestino, né, em torno aí de 5 dias, ok? Regulação da secreção do intestino delgado. Então, reflexos nervosos entéricos locais
desencadeado por estímulos táteis ou irritantes do quimo sobre os intestinos, é que vão ser responsáveis por essa regulação da secreção do intestino delgado. Secreção do intestino grosso. Bem, esse segmento do trato gastrointestinal secreta muco com pH alcalino, cerca de 100 ml por dia, com pH entre 7,5 e 8. Contém quantidade moderada de íons de bicarbonato secretados por algumas células não secretoras de muco. Então, também, da mesma forma, esse muco que está presente, revestindo toda a parede, todo o lúmen do trato do intestino grosso, também é um muco alcalino em decorrência da presença do íons de bicarbonato. Contém muitas criptas intestinais em sua mucosa intestinal, caracterizadas por abundância de células caliciformes e enterócitos e um pequeno número de células enteroendócrinas. Então, aqui nessa fotomicografia, nós podemos observar a presença dessas estruturas. Não há pregas, exceto na porção distal, nem vilos. Funções do muco no intestino grosso: proteção da parede intestinal contra escoriações e ação da intensa atividade bacteriana, meio adesivo para o material fecal e barreira contra os ácidos formados nas fezes. Regulação da secreção de muco, estimulação tátil direta das células mucosas das criptas intestinais, reflexos nervosos que estimulam as células mucosas das criptas intestinais e estimulação parasimpática dos nervos pélvicos, que podem causar aumento da secreção de muco associado a aumento de motilidade. Distúrbios emocionais, promovidos pela estimulação parasimpática intensa, provoca secreção intensa de muco e movimentos intestinais a curto período, ou seja, aumenta a secreção de muco e, consequentemente, também aumenta a motilidade. Assim, quando eliminados, podem conter ou não material fecal com aparência e consistência variável. A irritação intensa do segmento do intestino provoca a secreção de água e eletrólitos pelas células da mucosa, além de muco alcalino e viscoso normal. Isso acaba sendo eliminado do organismo sob a forma de diarreia, e essa perda de grande quantidade de água e eletrólitos, bem como dos fatores irritativos, é interessante porque acaba limpando a parede do trato gastrointestinal, o lúmen do trato gastrointestinal desse agente irritativo. No entanto, pode provocar no indivíduo um quadro de desidratação se não for reparado a condição. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas na produção desse material. As imagens foram obtidas desses sites. E a gente fica por aqui.